Lançado em 1987, o primeiro filme do Predador é um exemplo impecável do cinema de ação terror dos anos 80. Direto, brutal, com um vilão memorável e uma atmosfera inesquecível. Que é a mesma coisa que memorável. Uma ideia que começou como uma piada em Hollywood, porque depois do sucesso de Rocky 4, começou a falar assim, pô, o Rocky já lutou com todo mundo, o próximo tem que ser o alienígena. Então, na década de 80, a ideia era lançar um filme que falasse basicamente a mesma língua que alguns sucessos da época, filmes conhecidos como ação macho. Vale lembrar que lá em 85, o Rambo 2 já estava fazendo muito sucesso e também já tinha saído Comando para Matar. Foi aí então que a Fox chegou junto e comprou os direitos desse filmaço, comprou o roteiro, desse filmaço. Inclusive, se você ainda não assistiu, esse vídeo aqui vai ter spoiler, valeu? O filme é o mais simples possível, tem lá uma equipe de operações especiais que é liderada pelo Dutch, ou como eu gosto de chamar ele, Omar, porque ele é simplesmente Omar Brabo, para poder resgatar reféns numa selva no México. E aí, irmão, o que parecia uma missão de combate convencional acaba virando uma caçada letal quando um caçador extraterrestre tecnologicamente superior começa a caçar os membros do grupo um a um. Como eu falei, o filme é do mais simples possível. É um jogo entre gato e rato, uma caçada entre homem e máquina, terminando num confronto direto entre sobrevivente e predador. O filme foi dirigido pelo John McTiernan, que depois veio a dirigir Duro de Matar, e tem no elenco nomes como Arnold Schwarzenegger, Carl Weathers, sim, o nosso querido Apollo Creed. Aliás, sempre que eu falo desse filme, eu tenho que citar o aperto de mão dos caras, porque é assim que eu cumprimento meus amigos. Sem vergonha. Inclusive chamando de sem vergonha também, porque a dublagem é muito foda. E curiosamente, Shane Black também tá no elenco. Isso é curioso porque o Shane Black é só participar do roteiro, mas acabou fazendo parte do filme. E o mais curioso ainda é que o Shane Black hoje ele é mais conhecido como diretor. Ele dirigiu filmes como Homem de Ferro 3, Dois Caras Legais, e olha que inusitado, dirigiu também o Predador de 2018. Tava escrito o destino do cara. Irmão, esse filme ao mesmo tempo que tem essa simplicidade que eu gosto muito, ele é muito eficaz também na construção. Primeiro tem todo o setup militar, depois a inserção na selva, a escalada do mistério e ele, o confronto final. Eu gosto muito que o bicho vindo só aparece mais de meia hora do filme começado, porque, cara, antigamente não existia esse orçamento gigantesco que tem os filmes de hoje em dia. Então, os produtores tinham que ser os mais criativos possível para poder fazer o filme render antes do bicho vindo. E é por isso que o filme funciona tão bem mesmo antes da ameaça principal das caras. Primeiro que a gente tem ali um elenco entrosado e muito carismático. Hoje em dia, pra você, menino garoto, deve até soar datado esse tipo de interação, O filme é basicamente uma academia, parece uma academia. Os caras um mais forte que o outro. Era comum naquela época os caras um pouquinho mais fortes que eu. Algumas linhas de diálogo também estereotipadas, com frases feitas. Mas irmão, isso é um reflexo da época, um retrato daquela época. Era isso que era comum nos anos 80. Se hoje o comum é o predador com ansiedade, depressão, na época o comum era os caras gigantescos lutando com bicho. Os caras musculosos fazendo piada tóxica. É isso aí, porra. E o ritmo desse filme alterna muito bem entre tensão lenta, com a exploração da selva e a sensação cada vez maior de estar sendo observado, com set pieces de ação explosiva também. Tanto o primeiro encontro, as emboscadas e principalmente o clímax no esconderijo final. E essa alternância ela funciona muito bem porque o filme abre mão de explicações extensas pela atmosfera e pelo suspense viral também. É por isso que esse filme nem se preocupa em explicar o lore do predador, ele não te dá informação nenhuma sobre o bicho, não dá nem um rastro de como ele chegou, da nave dele, nada. Eu acho que daria pra dizer que esse tipo de coisa, essa falta de explicação, pode ser frustrante. Mas cara, hoje tem tanto filme sobre o predador, tendo até história em quadrinhos, que isso passa batidão. Tudo bem, pra época, de repente, quando a pessoa chega lá e assiste esse filme em 87, pode ser decepcionante não ter nada sobre o bicho, nenhuma explicação. Mas ao mesmo tempo vale lembrar, outros tempos. E um dos temas que eu acho mais legal, principalmente pela conclusão, é exatamente o da tecnologia versus primitivismo. Porque a gente vê que o Predador é cheio dos gadgets tecnológicos, camuflagem térmica, armas sinistras, mas no final ele é derrotado exatamente por métodos primitivos, sugerindo aí comentários sobre honra na caça e limites tecnológicos. O Predador foi interpretado por um camarada chamado Kevin Peter Hall, que vale muito destacar esse cara porque a presença não verbal dele é ainda absurdamente imponente. Não só pelo design incrível da criatura, principalmente pela época, mas a linguagem corporal do cara é incrível. A equipe de efeitos também colabora muito, diga-se, mas cara, pra mim o forte nem é efeito visual, é o efeito sonoro.
É um filme que tem toda uma economia visual, né? Mas usa isso justamente para focar na tensão e na composição de ação. O diretor sabe enquadrar a selva como um personagem praticamente, bem claustrofóbica e traiçoeira. E vale destacar que todo aquele calor que a gente vê no suor dos personagens era real, porque realmente gravaram nas florestas tropicais do México no auge do calor desumano, Rio de Janeiro, tanto que o papai Arnold chegou a perder quase 5 quilos durante as filmagens. Não só pela quantidade bizarra de suor, mas pela diarreia também, porque vale lembrar que a galera tava bebendo água contaminada e todo mundo passou mal. Fora que claramente ele puxava uns 80 quilos de ferro antes de gravar cada cena, né? E outra curiosidade bem famosa é sobre Van Damme interpretar o Predador. Isso realmente quase aconteceu, Van Damme chegou a ser contratado, mas o visual e a mobilidade ficaram péssimos, ele mal conseguia se mexer e o monstro parecia um bonecão do posto. Bom, rapaziada, eu gosto muito desse filme, é um dos meus favoritos do gênero. Acho muito legal como ele representa muitos arquétipos da época e gosto que ele tem essa representatividade até hoje. Mas e você, gosta do Predador? Comenta aí embaixo qual é o seu favorito entre os 15, 20 filmes que tem, né? Esse é meu favorito primeiro, mas eu gosto muito do segundo também com o Danny Glover. Quem sabe eu faço uma crítica aí. Se gostou do vídeo, deixa um like aqui embaixo, comenta a sua opinião, se inscreve no canal. Esse aqui não é o primeiro vídeo que você está vendo, eu sei disso. E é isso aí, até a próxima. Valeu!